Oi, eu sou Rafael Tamassia, gerente de produtos na Eugin. E quero agradecer pelo seu tempo e pelo seu interesse em assistir esse treinamento técnico da impressora L42 Pro. Eu tenho certeza que depois de assisti-lo, você vai ser capaz de resolver a grande maioria dos problemas que podem acontecer com ela. Só que para isso acontecer com sucesso, é muito importante que você entenda bem os 4 pontos fundamentais desse treinamento, que estão divididos em hardware, firmware, driver e software. Então vamos falar um pouco sobre o hardware da impressora. E a primeira coisa que eu quero te mostrar, que na verdade é até básica, mas é necessário mostrar, é como instalar os rolos de etiqueta e o rolo de ribbon. O primeiro passo é, naturalmente, abrir a impressora. Vamos puxar essas 2 travas para frente, levantamos a tampa dela, ela permanece parada por conta dessa trava que tem aqui no canto direito. Então agora a gente vai, aqui no suporte do rolo de etiquetas, é necessário verificar se essa travinha azul, se ela está levantada. Note que ela tem esse movimento. Quando está abaixada, você tentar deslizar ela, ela não vai deslizar. Então a gente precisa deixar levantada, aí sim ela permite fazer esse movimento. A gente puxa para o lado, vamos encaixar o rolo aqui. Se essa trava, esse guia na verdade, se ele estiver numa largura menor do que a largura da etiqueta, vai ser necessário deslocar ele, é só empurrar com o dedo, né? Então a gente desloca ele, vamos passar a etiqueta por dentro, a gente puxa aí aproximadamente uns 2 centímetros de etiqueta para fora, vem de novo aqui no guia do lado direito, e deslizamos ele até encostar na borda do material, de forma que ele não amasse. Não pode amassar o material de nenhum dos lados, mas também o material não pode ficar solto. Se você vir com o dedo aqui e deslocar para os lados, você vai ver que o material está firme, está bem encaixado na impressora. Agora vamos instalar o rolo de ribbon. Para instalar o rolo de ribbon, a gente precisa certificar que ele vai ser inserido na impressora dessa forma. Ele vai ser desenrolado assim, né? Por quê? Porque o lado que contém a tinta está aqui, ó, é o lado de fora do enrolamento. Por isso que a gente diz que o rolo de ribbon é entintamento externo. Então nós vamos baixar esse mecanismo do ribbon, a gente passa ele por aqui, na parte de trás, encaixamos primeiro o lado direito, olhando de frente para a impressora, e depois o lado esquerdo. É muito importante observar o seguinte, o rolo de ribbon ele tem 2 cortes, 2 chanfros, que se encaixam em umas saliências aqui na impressora, na roldana da impressora. Então a gente vai encaixar primeiro do lado direito e depois do lado esquerdo. Para ter certeza que encaixou, a gente pode até puxar aqui um pouquinho o ribbon. E quando você puxa, eu vou virar a impressora aqui para mostrar. Essa roldana branca, ela tem que girar junto. Se você fez esse movimento e ela está girando junto, tá certo, colocou direitinho. Agora, nós vamos colocar o tubete de papelão vazio. A mesma coisa, né? Ele tem os chanfros dos lados, justamente que é para se encaixar aqui na roldana da impressora, né? Nas saliências que tem na roldana da impressora. Então a gente encaixa primeiro o lado direito, depois o lado esquerdo. Pode até dar uma giradinha nele também, para confirmar que essa roldana gira junto. Ok, tá bem encaixadinho. Aí nós vamos colocar o ribbon aqui e você pode prender com um pedaço de durex ou até mesmo um pedaço de etiqueta. Eu vou usar um pedacinho de etiqueta aqui, ó. Colei aqui, vou enrolar um pouquinho, eu vou até girar um pouquinho a engrenagem que fica do lado esquerdo aqui. Não precisa girar muito e aguardar ele ficar totalmente lisinho aqui não. É só girar um pouquinho, tem certeza que ele vai ser tracionado junto com o movimento do tubete. Pronto, está instalado. Aí a gente já pode fechar a impressora, pressionando aqui a trava do lado direito para dentro, né? A tampa desce, e aí com os 2 polegares, a gente aperta aqui para ela travar, faz o clique, está bem instalado. Então, essa é a parte de instalação dos rolos de etiqueta e ribbon.
É importante dizer também sobre um QR Code que a impressora tem na parte de dentro. Aqui do lado direito, nós temos um QR Code que é bastante útil para o cliente final, para o usuário final, que às vezes não quer abrir um manual, né? não quer consultar nenhum material específico. Então ele pode, com o celular, ler esse QR Code, ele já vai jogar para uma página do YouTube que mostra com detalhes, bem passo a passo, como instalar o rolo de etiqueta e rolo de ribbon, como eu acabei de fazer. Isso assim, é importante que você saiba orientar o cliente final a consultar esse QR Code, porque em muitos casos resolve já os problemas relativos à operação da impressora já de início, ok? Então, muito importante, não esqueça do QR Code que tem aqui na impressora do lado direito quando ela está aberta. O sensor de etiquetas dessa impressora está dividido em duas partes. Em uma parte que é o sensor fixo e outra parte o sensor móvel. Para você entender um pouco melhor, dá uma olhada nessa imagem aqui. Na parte de baixo, né, dando um zoom aqui, nós temos o sensor que é o móvel, né? Eu já vou explicar um pouquinho melhor como que ele funciona. E em cima nós temos o sensor fixo. Olhando na impressora, eles ficam aqui, ó. Eu vou fechar o mecanismo de ribbon, voltar um pouquinho a etiqueta. E nós temos aqui embaixo, até vou deslocar um pouquinho com o dedo, ó, o sensor móvel. Ele é meio durinho de movimentar, na verdade, de propósito, tá? Porque nós não queremos que o cliente final fique manipulando o sensor e eventualmente deslocando da posição, porque isso pode prejudicar na hora de reconhecer a etiqueta. Então, normalmente ele vem de fábrica todo empurrado aqui para o lado esquerdo, olhando a impressora de frente. E aqui em cima tem um furinho. Esse furinho é o sensor fixo. Como é que esses sensores funcionam? Deixa eu te explicar um pouco melhor. Assim, ó, olhando o sensor no modo transmissivo, isso é uma maneira do sensor funcionar, né? Ele emite uma luz daqui de cima para ser recebida aqui embaixo. É uma luz infravermelho, né? Então, o sensor, quando está no modo transmissivo, ele transmite luz daqui de cima para baixo. Funciona mais ou menos assim, na hora de reconhecer a etiqueta. Imagina que aqui você está olhando a etiqueta de perfil, de lado, né? Então ela é bem fininha ali, a etiqueta está passando na impressora e um LED infravermelho manda a luz por cima e um outro LED infravermelho recebe a luz embaixo. Toda vez que a luz atravessa o gap ou o espaçamento ou os intervalos entre as etiquetas, né? Que aí é fácil notar, olhando aqui nessa etiqueta, por exemplo, esse aqui é o gap, ou o intervalo entre as etiquetas. Toda vez que ele atravessa esse espaçamento, a impressora reconhece um pulso de luz e aí ela sabe que é um início da etiqueta. Quando ela reconhecer o próximo, porque a etiqueta está em movimento, tá certo? Quando ela reconhecer o próximo, ela sabe que é o final da etiqueta. Então, com isso, ela consegue identificar início e final da etiqueta. Ele pode reconhecer aqui, né, outros tipos de etiquetas que são diferentes dessa com gap. Tem etiquetas que tem um chanfro no lado esquerdo ou direito, mas normalmente reconhece o chanfro no lado esquerdo, né? E tem o modo reflexivo, que aí vai ser usado somente o sensor da parte de baixo, que é o móvel, né? E vai funcionar dessa forma. Imagina aqui como essa imagem da tela. Olhando a etiqueta também de perfil, até em cima aqui tem um rolo de etiquetas mostrando, né, para você ter uma ideia melhor das etiquetas com a tarja preta. Ele está mostrando as tarjas. Então, enquanto a etiqueta está passando na impressora e não está com a tarja preta em cima do sensor, está sendo enviada uma luz infravermelho, o branco reflete a luz, ele reflete a luz de volta e um outro sensor que tem aqui dentro, o sensor receptor, né, que está aqui dentro dessa montagem do sensor móvel, ele vai receber essa luz. Na hora que a etiqueta avançar um pouco mais e chegar na tarja preta, o preto absorve a luz. Então ele vai mandar a luz, vai bater na tarja preta e ela não vai ser refletida de volta. Com isso a impressora sabe que é um início ou final de etiqueta. Isso serve para reconhecer, né, para reconhecimento
das etiquetas com tarja preta ou black mark, é uma outra forma também de ser reconhecido etiquetas assim no mercado, como também para as etiquetas que tem o gap, né? O mesmo exemplo anterior que eu falei do modo transmissivo, as etiquetas com gap podem ser reconhecidas na L42 Pro quando está configurada como sensor transmissivo. O princípio é o mesmo. Enquanto está passando a etiqueta, o branco reflete a luz de volta, o sensor, o receptor que tem ali, ele vai captar essa informação de luz. Na hora que chegar, a etiqueta avança mais um pouco, na hora que passar o gap, a luz atravessa, ela sobe, né, direto e não é mais refletida no sensor, no receptor. Então a impressora sabe que é o início de uma etiqueta ou o final de uma etiqueta. Então o resumo aqui é, a impressora possui dois tipos de sensores, um transmissivo, que somente vai funcionar se a parte de baixo, o sensor móvel, se ele estiver todo encostado aqui no canto esquerdo, olhando a impressora de frente. Por quê? Então, só recapitulando, porque existe uma parte fixa que transmite a luz aqui de cima para ser recebida aí embaixo. Se o sensor estiver deslocado 1 milímetro que seja, pouquinho assim, já é suficiente para a luz bater ali, o sensor que está embaixo não reconhece e aí ela não vai saber se é o início ou o final de uma etiqueta. Então, modo transmissivo, sensor totalmente encostado no canto esquerdo. Modo reflexivo, não importa, o sensor pode estar deslocado, contanto que ele esteja pegando em alguma área do espaçamento entre as etiquetas. Ele não poderia estar, por exemplo, pegando nessa parte aqui onde não tem os intervalos das etiquetas, né? Na margem que a gente chama, na margem esquerda ou na margem direita. Tem que estar em qualquer ponto entre as etiquetas. Avançando um pouco mais, existem outros tipos de etiquetas, aqui na verdade é um rótulo. E esse rótulo, nota que o gap, né, o espaçamento entre as etiquetas, ele não está ali no canto esquerdo, como essa etiqueta branca que eu mostrei agora há pouco. Ele está mais deslocado para o centro da impressora. Então, esse é um exemplo típico de ter que puxar um pouquinho o sensor móvel, né, fazer a impressora trabalhar no modo reflexivo, e aí ele vai conseguir reconhecer esse espaçamento entre as etiquetas, ou rótulos nesse caso. Okay? Aproveitando, eu quero fazer um parênteses aqui. Você está vendo aqui um rótulo colorido, né? Tem parte em amarelo, em vermelho, enfim. Não foi a impressora que imprimiu isso, né? Se você não sabe dessa parte, eu queria explicar rapidinho que é o seguinte. Existem algumas gráficas que confeccionam os rótulos com uma parte em branco. Aqui, por exemplo, tem para colocar, né, data de fabricação, validade, lote. Justamente a área em branco que a L42 Pro vai preencher, normalmente preencher com uma impressão em preto, né, para dar a devida validade para o produto, enfim, para dar as informações corretas para aquela produção desse produto aí que vai ser fabricado, tá? Então, resumindo, a L42 Pro não imprime em colorido, tá? Muito embora se possa usar um rótulo colorido, mas esse rótulo já veio de uma gráfica dessa forma, já veio pré-impresso, que nós falamos, né? Já pronto para serem inseridas informações variáveis nesse rótulo. É muito importante que o sensor de etiquetas esteja bem configurado de maneira correta para que a impressora identifique certinho a etiqueta e não fique apresentando o erro. Então, esse sensor pode ser configurado de duas formas. Pelo driver da impressora ou pelo software utilitário, que eu vou falar um pouco mais para frente na parte de software. No driver da impressora, eu quero te mostrar essa tela aqui, que são as preferências de impressão do driver. Quando você vai lá, entra nas preferências da L42 Pro e tem uma aba chamada papel de etiquetas, você vai ver aqui um item, o segundo item, né? Tipo de mídia. E aqui tem 4 opções para serem configuradas. Onde as duas primeiras, na verdade, etiquetas com intervalos e etiquetas com chanfros, quero dizer que é a etiqueta com gap ou etiqueta com espaçamento. Né? Então, tanto faz. Se a sua etiqueta tem um chanfro ou tem um espaço, você seleciona uma dessas duas opções aqui.
Se for etiqueta que tenha tarja preta ou black mark no verso, você vai selecionar etiquetas com marcas. E se a etiqueta não tiver separação nenhuma, você vai selecionar contínuo. Daí a impressora vai, como se ela desativasse o sensor que procura por tarja preta e por gap ou espaçamento, e aí ela passa a procurar somente se tem etiqueta ou não tem. Tá? Então, essa é uma forma de configurar através do driver da impressora. E a segunda forma, eu vou mostrar aqui uma tela que ainda é sobre o utilitário da impressora, né? Mais para frente você vai poder ver melhor um pouco, eu vou explicar com mais detalhes como funciona o software utilitário. Por enquanto só é importante para você já ir se acostumando e entender aonde configura a parte de sensor de etiquetas no utilitário dela. Então aqui, ó, essa é a tela do software, né? Tem que estar clicado nesse primeiro botão em cima no canto esquerdo, que é ajustes. E o item chamado tipo de etiqueta, você tem ali algumas opções para serem selecionados, né? Que é gap, vai usar o sensor transmissivo, tarja preta barra gap, que vai usar o sensor reflexivo, ou contínuo, tá? Essas são as opções em tipo de etiqueta. E existe uma função relativamente nova, né? Que está disponível a partir da versão de firmware da impressora V10.01.57D e pode ser configurada com os softwares utilitários mais novos, que seria a partir da versão V2.0.0.17. Esse item aqui embaixo, ó, trava do tipo de etiqueta, onde as opções são travado em reflexivo ou destravado. No software, ele fica aqui, né? Então, olha aqui em cima, você consegue identificar a versão do software utilitário, né? Então, essa aqui é a versão com final 17. A versão de firmware, você consegue identificar também aqui no canto esquerdo, em cima, né? Versão de firmware. E trava do tipo de etiqueta, que é esse item, muito importante você entender como ele funciona. Como o nome está dizendo, né? A impressora, ela sempre vem de fábrica com essa configuração que é travado em reflexivo. O que isso quer dizer? Que sempre vai estar atuando na impressora, pelo menos por configuração padrão de fábrica, o sensor que fica na parte de baixo, que é o móvel, né? Você pode deslocar ele para onde tenha lá o espaçamento ou a tarja preta nas etiquetas. Então ela vem como travado em reflexivo, de forma que, mesmo que você mexa no driver, não vai ser alterado isso. Se por algum motivo muito específico você quiser usar o sensor transmissivo, né? Lembra que é aquele que manda a luz aqui de cima e recebe aqui embaixo. Se você precisar usar esse sensor, normalmente se faz necessário essa configuração em casos mais específicos quando se usa a etiqueta pré-impressa, né? Então o sensor transmissivo ele acaba sendo mais eficiente nesse funcionamento com etiquetas pré-impressas. No dia a dia, para a grande maioria das etiquetas, o sensor vir travado, né, o modo de funcionamento como reflexivo, já é suficiente para funcionar muito bem, tanto com etiquetas que tenham tarja preta, quanto etiquetas que tenham gap, ok? E para isso, basta você observar esse item aqui e confirmar que está vindo como travado em reflexivo. Se você selecionar destravar, você vai permitir que possa ser configurado aqui na parte de cima, né, para o sensor de gap, entre parênteses, transmissivo. Então, essa é a maneira de configurar o sensor de etiquetas da L42 Pro. Agora vamos falar sobre o sensor de ribbon. Bom, o sensor de ribbon dessa impressora fica localizado aqui, né, no mecanismo superior, no lado esquerdo. Então, olhando um pouco melhor aqui na impressora, ele fica atrás dessa roldana branca que é toda chanfrada, né? Como que ele funciona? Como você pode ver nessa imagem aqui, nessa foto, tem um zoom um pouco melhor, né, um pouco maior, onde é possível perceber dois LEDs, um manda a luz e outro recebe. De forma que quando essa roldana está girando na impressora, ela recebe pulsos de luz, toda vez que passa a parte branca na frente dos LEDs,
ela recebe um pulso de luz e aí ela identifica que tem ribbon pelo movimento dele ali na impressora. Se por algum motivo a impressora parar de tracionar essa parte, né, então ela não vai receber mais esses pulsos de luz de volta e aí ela acusa erro de ribbon. É importante dizer também o seguinte, existe uma situação onde eventualmente a impressora pode ter sido configurada para térmica direta. O que é térmica direta? É o modo onde ela pode trabalhar sem o uso do ribbon, porque existem algumas etiquetas, alguns materiais que têm a superfície já preparada para fazer a impressão sem ribbon. É semelhante ao papel do cupom fiscal, né? Só que no caso seriam etiquetas. Então, se a impressora estiver configurada para trabalhar nesse modo, mas não estiver usando as etiquetas térmicas diretas, se estiver sendo usado a etiqueta normal, de papel comum, e o ribbon estiver instalado, o que vai acontecer? A impressora é programada para acender o LED de ribbon, vai ficar aceso. O LEDzinho laranja que tem aqui no painel dela em cima, ele vai ficar aceso, mas a impressora não vai travar. É simplesmente um aviso, né, para que o operador saiba que tem algo que está meio estranho. Não está impedindo o funcionamento da impressora, mas está meio estranho. E qual é o motivo da gente querer colocar esse aviso na impressora? Pelo seguinte, quando você configura a impressora para térmica direta, ela vai desativar esse sensor, porque se é térmica direta, ela entende, né, que não está sendo usado o ribbon. Então ela desativa esse sensor e vai trabalhando. Na hora que acabar o ribbon, o que a impressora vai fazer? Vai continuar avançando a etiqueta, como nesse caso hipotético aqui, não seria uma etiqueta térmica que está na impressora, né? Então ela vai continuar avançando a etiqueta e não vai parar nunca. Aí pode acontecer dois problemas, né? O primeiro pode desgastar a cabeça de impressão mais rápido, que é uma peça cara na impressora, né? Então isso é muito ruim. E o próprio cliente, o usuário, se ele não estiver perto da impressora, ele vai perder tempo dele de trabalho, porque vai avançar um monte de etiqueta em branco, vai cair no chão, e quando cai no chão não é recomendado voltar as etiquetas manualmente, porque pode acumular alguma impureza na superfície da etiqueta, né? Alguma pedrinha, alguma micropartícula que eventualmente tenha no chão, e aí ela passa pela cabeça de impressão e quebra, danifica a cabeça de impressão. Então, muito importante estar atento a esse sinal da impressora, né? Quando ela acende o LED de ribbon, é apenas um alerta, onde não trava a impressora, mas avisa o usuário que tem alguma coisa ali configurada errada, tá? Aproveitando, eu queria comentar que aqui na parte de cima, esse LED de ribbon que eu tenho falado até agora, ele vai acender aqui na cor laranja. Então, na situação de erro, ele vai piscar laranja. Então, toda vez que estiver piscando LEDzinho de ribbon, é algum erro mesmo, alguma coisa que está ali de forma incorreta. Ou o ribbon acabou mesmo, ou o ribbon está mal instalado na impressora, né? Ou se ele estiver aceso, sólido, sem piscar, é por conta dessa configuração errada de térmica direta, mas o ribbon está sendo usado nela. O sensor de tampa dessa impressora, ele fica localizado aqui, olhando de frente para ela, com a tampa aberta, lógico, do lado direito. Ele fica aqui dentro. Nessa imagem aqui do PowerPoint tem um zoom maior, você pode ver melhor como que ele é. Ele é uma lingueta, na verdade, né? Um sensor mecânico que toda vez que a tampa está fechada, esse gancho que ela tem aqui, ó, ela tem os dois ganchos que fazem o travamento da tampa aqui no mecanismo embaixo. Então, toda vez que ela está fechada, e aí acontece o clique, os ganchos eles vão empurrar essa linguetinha um pouquinho para trás para enviar um pulso elétrico para a impressora e ela saber que a tampa está fechada. Olhando um pouco melhor aqui, a impressora desmontada, sem essa parte de baixo, você consegue ver onde fica localizado exatamente ali o sensor de tampa fechada. Toda vez que a impressora tem algum erro relacionado à tampa que não está fechada, ou enfim, a esse sensor de tampa fechada, o comportamento dela é apagar o LED ligado e manter aceso, sem piscar, os dois LEDs de ribbon e etiqueta.
Existem algumas aplicações onde o usuário pode precisar fazer o descolamento das etiquetas à medida que elas são impressas. E para isso nós temos um acessório que se chama Peel Off. Veja a seguir como é fácil fazer a instalação dele na impressora. Instalando o Peel Off. Para instalar o mecanismo de Peel Off na L42 Pro, você vai precisar de uma chave de fenda pequena. Primeiro, desligue a impressora e retire os cabos. Abra a tampa da impressora e cuidadosamente solte as travas da tampa frontal de plástico. Encaixe o cabo do mecanismo no conector da impressora. Em seguida, encaixe os dois lados do mecanismo na impressora. Descole algumas etiquetas e dobre a ponta do liner, no formato de uma seta. Passe o material entre o mecanismo de Peel Off e o rolo de borracha. Feche o mecanismo de Peel Off e feche a tampa da impressora. Agora, é só reconectar os cabos e ligar a impressora. Pressione o botão Feed uma vez para certificar-se de que a etiqueta é descolada. Agora, habilite a função Destacar no driver da impressora. A L42 Pro vem de fábrica com a resolução de 203 dpi, mas está disponível para ela a resolução também de 300 dpi. Da seguinte forma, é necessário comprar uma cabeça de impressão e fazer a instalação na impressora. Ela não vem de fábrica ainda com essa resolução de 300 dpi. Então, assim, para fazer a instalação da cabeça de impressão, mecanicamente ali, como fazer a troca, você vai poder ver na parte de substituição de peças. E como fazer essa configuração para que a impressora reconheça a cabeça de impressão com 300 dpi, eu vou te mostrar agora nesse vídeo. Você vai precisar ter o software utilitário da impressora já salvo no computador. Então você vai clicar com o botão direito em cima do arquivinho executável lá. Nessa telinha aqui com essas opções você vem em criar atalho. Depois, no atalho, você também clica com o botão direito e vai em propriedades. Depois, nas propriedades, nessa parte aí, ó, destino, você vai dar um espaço e digitar tracinho, né, F maiúsculo, sem espaço, e factory, onde a letra que seria o O, na verdade, é o número 0, ok? Depois, clique em aplicar e ok. Pronto. Aí é só abrir o utilitário clicando 2 vezes no arquivo do atalho, em ajustes na aba comum, e aí você nota que apareceu um novo item que é DPI. Tudo que precisa fazer é mudar de 203 para 300. Aí clique em enviar para mandar essa configuração para a impressora e dá um OK. Você aguarda a impressora reiniciar e pronto, ela já está configurada. Depois, obviamente, é importante instalar o driver correto. Então, agora vamos ver o processo de instalação do driver para ela trabalhar com 300 dpi, que é super simples. Basta clicar no executável da impressora, seguir as telas, esperar ela reconhecer a impressora aqui na USB. Nota que já vai aparecer o modelo L43 Pro. Aí você vai clicando em avançar e concluir. Pronto, está instalada a impressora, está configurada e instalada a impressora com 300 dpi. Agora eu vou te mostrar como fazer a atualização de firmware dessa impressora. Para isso, você vai precisar de ter no seu computador o software L42 Pro Utility, que pode ser obtido na página da impressora, no nosso site, em eugin.com.br, ou no clique pós-venda, onde você já deve ter um acesso exclusivo com uma senha para poder baixar esse arquivo lá. Tanto o arquivo de firmware em si, quanto os arquivos referentes ao software utilitário, tá bom? Vamos lá, vou te mostrar numa tela aqui, ó, vamos abrir o software utilitário. Nessa tela, a gente vai clicar no botão aqui em cima de firmware
Daí vamos nesse quadradinho com os 3 pontinhos para poder procurar o arquivo de firmware. No caso aqui, eu já sabia que ele estava nessa pasta, já havia selecionado antes, uma pastinha que eu criei chamada Firmware L42 Pro. Daí é só clicar em cima do arquivo e clicar em abrir. Pronto, ele já está disponível aqui para ser enviado para a impressora. Quando eu clicar aqui em Upgrade, ele começa a fazer o processo de envio do arquivo para a impressora. Vamos lá, eu vou clicar aqui em Upgrade, ele deve aparecer uma barrinha de progresso e a impressora começa a piscar os LEDs numa sequência aqui, de cima para baixo, ligado, ribbon, etiqueta. Ela fica nesse ciclo, mais ou menos, aí o ciclo todo mais ou menos uns 2 minutos. Pronto, terminou aqui, upgrade bem sucedido, eu vou clicar em OK. E aí é só a gente aguardar a impressora reiniciar. Ela vai parar de piscar todos os LEDs na sequência e vai reiniciar. Ela acende todos, como está fazendo agora, e aí apaga, fica somente o LED ligado, indicando que foi feita a atualização com sucesso. Pronto, terminou, de reiniciar. Vamos dar uma conferida aqui no software utilitário, clicando em Ajustes, e eu vou clicar aqui embaixo em Receber. Pronto, ele vai buscar as configurações da impressora e já me mostrou aqui no canto esquerdo em cima a versão de firmware da impressora, que é com o final 65D, nesse caso. Muito importante, eu sempre recomendo, depois de uma atualização de firmware, fazer 2 coisas. A primeira, vir aqui em Funções, clicar em Default de Fábrica, que aí vai ser feito um reset geral na impressora. Vai limpar todas as configurações que ela eventualmente tenha e limpa a memória da impressora. Então eu cliquei lá já, ele faz uma pergunta aqui, a impressora será resetada para as configurações de fábrica, deseja continuar? Sim, ok, Ela vai, de novo, vai reiniciar, aí a gente espera um pouquinho, acende todos os LEDs, apagam. Depois que apagar, antes de começar a usar a impressora, eu recomendo muito também que seja feita uma calibração nela. Pronto, já reiniciou. Eu vou vir aqui de novo em Funções, Tem esse botão aqui do lado esquerdo que é Calibrar sensor de etiquetas. Então, eu vou clicar nele. A impressora avança algumas etiquetas, em média de 2 a 3 etiquetas que ela avança para poder se calibrar. Se deu certinho a calibração, ela acende os LEDs de ribbon e etiqueta também temporariamente e depois apaga, indicando que foi feita a calibração com sucesso. Então, essa é a forma mais recomendada de fazer a atualização de firmware da L42 Pro. O botão Feed tem algumas funcionalidades que é importante você conhecer. Enquanto a impressora está ligada e sem nenhum trabalho de impressão pendente, vamos dizer assim, se você pressionar ele uma vez, ele faz com que avance, alimente uma etiqueta. Outra funcionalidade básica do botão Feed é, durante um processo de impressão, durante um trabalho de impressão, se você apertar uma vez esse botão, ele pausa a impressão. Se você apertar de novo, ele libera a impressão. Existem, porém, outras funcionalidades um pouco mais avançadas que também é muito importante você conhecer, que seriam, com a impressora já ligada, não precisa pressionar nenhum botão, liga a impressora, espera ela inicializar normalmente e daí tem uma certa quantidade de piscadas que o LED verde dá para a impressora fazer alguma função aí que pode ajudar a gente a fazer com que a impressora venha funcionar corretamente, ou para a gente identificar qualquer parâmetro nela, Então vamos lá, como seria esse processo? Com a impressora já ligada, como eu disse, e o LED verde aceso, sem piscar, se você mantiver o botão Feed pressionado por aproximadamente 6 segundos, ela vai imprimir um autoteste. Eu vou fazer aqui, quando o LED piscar uma vez eu solto, aí ela imprimiu o autoteste. Esse teste, ele basicamente contém todos os parâmetros de ajustes mais importantes que a impressora tem e que vão ser falados mais adiante quando nós formos ver o software utilitário da impressora, na parte de software. E também faz um teste, um degradê aqui, que mostra como está a qualidade da cabeça de impressão.
Então isso é quando a impressora pisca uma vez. Avançando, se a gente segurar o botão pressionado e esperar piscar 2 vezes, ela vai fazer uma calibração. Eu vou fazer aqui, ó. Eu vou segurar o botão pressionado, esperar mais ou menos 6 segundos, não soltei, piscou uma, 2, eu solto. Ela avança de 2 a 3 etiquetas, em média, e vai parar. Quando ela parar, se acender os LEDs ribbon e etiqueta ao mesmo tempo e apagarem, quer dizer que deu certo a calibração. Tá? Já vou explicar um pouquinho também como funciona essa questão da calibração, que é um dos itens fundamentais para o bom funcionamento dessa impressora. Avançando um pouco mais, se nós pressionarmos o botão Feed, né, e segurarmos até o LED ligado piscar 3 vezes, ela vai fazer um reset nos parâmetros de comunicação serial. Ué, Rafael, mas essa impressora não tem placa serial já, né? Ela não vem de fábrica com a placa serial. É verdade. Por enquanto ela não tem a comunicação serial, mas se tivesse o opcional, que é um cartãozinho, uma interface, que vem instalado aqui na parte de trás, ela reiniciaria, se ela tivesse com esse acessório instalado, ela reiniciaria os parâmetros de comunicação serial, que é aquela questão de baud rate, data bits, stop bits, né, para 9600 N82. Esse processo eu não vou fazer aqui porque essa impressora não está com a placa de rede instalada. Uma outra possibilidade é aguardar ela piscar 4 vezes, que aí faz o quê? Faz com que a impressora seja resetada para os valores de fábrica. Então, se eu vier aqui, eu vou segurar um pouco ela, né, o botão pressionado, mais ou menos 6 segundos, piscou uma, 2, piscou 1, 2, 3, piscou 1, 2, 3, 4. Eu solto, ela não vai fazer nada, mas ela vai acender os 2 LEDs ao mesmo tempo, ribbon e etiqueta, para indicar que ela está reiniciando. Depois, quando eles apagarem, né, e ficar só o LED ligado, aceso, quer dizer que foi feito o reset na impressora. O reset basicamente serve para limpar toda e qualquer configuração na impressora. Então, eu indico fazer o reset principalmente nos casos onde você já tentou diversas configurações, não está dando certo, a impressora não reconhece a etiqueta ou talvez esteja imprimindo disposicionado e você já tentou muitas coisas diferentes, não deu certo, faz o reset e recomeça os seus testes, as suas configurações aí com base no que você vai achando que pode ser o problema da impressora. E por fim, existe uma outra possibilidade que é manter o botão pressionado até ela piscar 5 vezes. Aí nesse caso, a impressora vai imprimir um gráfico que indica o funcionamento do sensor de etiquetas. Basicamente é um gráfico que vai ter uns picos referentes à passagem de luz do gap, né, do espaçamento entre as etiquetas. Então toda vez que passar luz entre o gap, vai aparecer no gráfico um pico para indicar que a impressora está recebendo esse pulso de luz. Com isso a gente sabe que o sensor está funcionando direitinho. Eu vou mostrar aqui como fazer de novo. Seguro, mantenho pressionado, já piscou uma vez, não solto. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Agora vai até 5 e eu solto. Aí ela começa a imprimir o gráfico, como eu comentei. E aí você vê esse espaço entre um pico e outro indica a altura da etiqueta, né? Aqui é quando ela reconheceu um gap e aqui é quando ela reconheceu o próximo gap. Se tiver acontecendo esses picos, quer dizer que o sensor de etiquetas está funcionando direitinho. Essas são as principais funções, então, do botão Feed. Calibração. Por que é importante calibrar o sensor de etiquetas? Olha, esse é um ponto fundamental para o bom funcionamento da impressora. Fazendo uma calibração correta na impressora, a chance de ter problema, de pular etiquetas, é praticamente zero. Mas vamos lá, por que então é necessário fazer essa calibração? Porque a impressora precisa reconhecer a altura da etiqueta para imprimir na área correta. Vamos imaginar o seguinte, se a gente comparar com impressora de folha, uma impressora jato de tinta, por exemplo,
sempre vai ser usado lá, normalmente, uma folha que tem um tamanho fixo, né? Geralmente ou é uma folha A4, é o mais comum, ou um papel ofício, carta, eventualmente algo assim um pouco mais diferente. Mas o normal é um tamanho A4. Ok, é sempre aquele tamanho, aquela área que uma impressora de folha vai imprimir. Em uma impressora de etiquetas, o tamanho é muito variável, né? Tem vários tamanhos de etiqueta diferentes, etiqueta pequena, etiqueta grande, faixa, por exemplo, chega a 1 metro. Então, a gente precisa fazer essa calibração na impressora para que ela guarde na memória dela o tamanho, né, que seria equivalente a uma página, mas na verdade é uma etiqueta. Ela vai guardar esse tamanho na memória dela para jogar os dados de impressão dentro daquela área correta. Imagina a seguinte situação, o cliente usa uma etiqueta como essa, que tem 150 milímetros de altura, e de repente ele quer mudar para uma etiqueta como essa, que tem 2 colunas e a altura dela é de 30 milímetros. Nesse caso, a impressora precisa registrar na memória e salvar ou uma área de 30 milímetros ou uma área de 150 milímetros, tá? Então, por isso que é sempre muito importante fazer a calibração. A largura da etiqueta não faz diferença, que nem nesse caso é um material com 2 colunas, né? Você pode perceber que a largura de cada etiqueta é muito menor do que a largura dessa etiqueta aqui grande, mas não importa. Na realidade, o que importa para a impressora é essa altura, né, de um gap ao outro, é o espaço que a impressora vai reservar na memória para poder jogar a impressão dentro dessa área e imprimir certinho. Calibrar a impressora, o sensor de etiquetas, sempre que for ser usado um rolo de etiquetas pela primeira vez ou sempre que se mudar o tamanho das etiquetas, que é o caso de alternar, por exemplo, entre esses 2 materiais que eu estou mostrando aqui agora, né? Uma etiqueta pequena, uma etiqueta grande e vice-versa. Toda vez que se mudar, tem que fazer essa calibração. O driver para L42 Pro pode ser baixado a partir do nosso site em eugin.com.br ou então através do site de apoio ao parceiro, Clique Pós-Vendas. Acredito que você já deve ter os dados de acesso. Se não, é necessário entrar em contato com o executivo que te atende, o executivo Eugin Bematec que te atende. A seguir, vamos ver como fazer a instalação desse driver. Existem algumas situações que são raras, mas pode acontecer de você instalar o driver até o final e procurar a impressora depois lá, o ícone da impressora em dispositivos e impressoras, e o ícone da L42 Pro não vai aparecer. Nós já identificamos isso, como eu disse, em poucas situações, e aparentemente é alguma coisa do Windows.
E eu quero te mostrar aqui como contornar essa situação. Então você vai fazer o seguinte, quando essa instalação normal falhar, você vai seguir com a instalação do driver, inicia ela normalmente e logo na primeira tela, você não vai deixar marcada a opção de USB e nenhuma outra, você vai marcar outros. Vai clicar em avançar, vai escolher o modelo de impressora Eugene L42 Pro, vai avançar e na hora de especificar a porta, você vai escolher a porta File ou porta de arquivo e vai avançar. Avança com a instalação até o final, até concluir todo o processo. Depois, vai lá em dispositivos e impressoras e você já vai ver que o ícone da L42 Pro já vai aparecer. Então você vai clicar com o botão direito, vai em propriedades da impressora e vai abrir a aba portas. Você vai ver lá que vai estar selecionada a porta File, imprimir em arquivo. Vai ter também uma porta USB, algum número de porta USB, sem nenhum nome de impressora associado a ela. Como nesse exemplo aqui, a porta USB 006 não tem nenhuma impressora associada a ela. Aí o que você vai fazer? Você vai marcar essa caixinha do lado da porta que vai ter nenhum nome associado a ela, para que seja direcionado o driver da impressora, né, para essa USB, que é o que o computador está reconhecendo nesse momento. Então, nesse caso aqui, marcaria a opção USB 006, clica em aplicar e OK. Pronto, você já não tem mais nenhum problema, o driver está instalado perfeitamente. Vamos ver agora os principais ajustes no driver da L42 Pro. Você precisa abrir as propriedades da impressora. E aí nós temos essa tela. A primeira aba normalmente aparece como geral. Você vai clicar aqui em preferências. Nessa tela, vamos selecionar a aba papel de etiquetas. E aqui os principais ajustes, né? Método de impressão. Quer dizer, se a gente vai selecionar a impressora para trabalhar como térmica direta, onde não se usa ribbon, se usa um material que tem a superfície igual de cupom fiscal, né? Ou transferência térmica, que é quando se utiliza o ribbon. Tipo de mídia, você vai selecionar se vão ser usadas etiquetas com intervalos, que na verdade é a mesma coisa que as etiquetas com gap ou com espaçamentos, né? Ou etiquetas com marcas, ou black mark, ou a tarja preta que fica no verso da etiqueta, ou ainda se vai ser uma impressão em um material contínuo, ou seja, você vai imprimir, por exemplo, uma faixa, né? O material que você usa, ele não tem espaçamento nenhum, nenhuma tarja, nenhum espaço, nenhum gap para delimitar a área da etiqueta. A área vai ser livre, ela vai ser delimitada pela informação que você vai usar aqui no programa de impressão. Importante dizer, esses dois primeiros parâmetros aqui, etiquetas com intervalos ou etiquetas com marcas, normalmente eles não vão fazer efeito na impressora por conta de um parâmetro que ela tem, ela já sai de fábrica ajustada, que é o parâmetro de trava do tipo de etiqueta. Você pode ver isso melhor no utilitário da impressora, no L42 Pro Utility. Então, a impressora vem sempre de fábrica com a trava do tipo de etiqueta selecionada para reflexivo. E ele não permite que o driver sobreponha essa configuração, de tal forma que quem vai sobressair na configuração vai ser sempre o que está configurado no utilitário da impressora. Ou seja, em princípio, vai sempre valer a configuração da impressora para o sensor reflexivo, que já é capaz de reconhecer tanto tarja preta quanto o gap, né, quanto o espaçamento entre as etiquetas. Se você realmente quiser que o drive tenha atuação nessa parte, você precisa ir lá no L42 Pro Utility e no item trava do tipo de etiqueta, você tem que colocar como destravado e aí sim vai alterar aqui, ok? O resumo disso tudo que eu disse normalmente não se preocupe muito com essa parte de selecionar etiquetas com intervalos ou marcas, porque a configuração que a impressora vem de fábrica já é suficiente para identificar esses dois tipos, ok? Avançando. Nós temos aqui processamento de mídia, ação pós-impressão. Pode ser nenhuma ação, separar, que é quando a impressora avança para você rasgar, né?
destacar quando a impressora tem um acessório instalado que se chama Peel Off. Então, instalou o acessório Peel Off que vem na frente da impressora, ajusta no driver para destacar e aí ela vai descolar automaticamente cada etiqueta que é impressa. E uma última opção que seria de corte, mas é importante dizer que essa opção não está disponível para esse modelo de impressora. O driver foi feito dessa forma, já prevendo, se no futuro for desenvolvido um acessório, né, para corte, que seria o cutter ou uma guilhotina para ser instalado na impressora, a função no driver já está pronta. Mas atualmente essa função não tem efeito nenhum na impressora. Avançando, agora na aba Opções, a gente pode configurar aqui velocidade de impressão. Note que tem uma caixinha para você marcar entre usar a configuração que já está na impressora ou não. Nesse caso, como ela está marcada aqui como usar a configuração atual da impressora, o driver não tem controle nenhum sobre a velocidade da impressora. E também, da mesma forma, a intensidade, que é o aquecimento, né? O quanto a impressora vai esquentar para poder fazer a impressão. Então, se tiver marcado como usar a configuração atual da impressora, o driver não vai ter efeito nenhum sobre o efeito final, ali, o resultado da impressão. Importante dizer, se for usar algum controle de intensidade de impressão ou aquecimento, nunca é bom, nunca é uma boa prática usar o valor máximo que tem aqui no driver. Por quê? Isso pode sobrecarregar a impressora, né? Diretamente, quando você configura aqui, ele vai diretamente trabalhar em cima do aquecimento da cabeça de impressão, que é um dos itens mais caros da impressora, o item essencial, né, obviamente, para fazer a impressão. E se ele trabalhar no valor máximo por muito tempo, pode danificar a cabeça de impressão de forma prematura. Então é muito importante, na medida do possível, trabalhar mais ou menos ali no meio da escala, ou quanto menor for o valor, desde que você tenha uma boa qualidade de impressão, tá? Então, assim, é uma boa prática, não é obrigatório, mas é uma boa prática trabalhar dessa forma para se ter uma durabilidade maior da cabeça de impressão. É claro que existem alguns casos que não é possível, às vezes dependendo do tipo de etiqueta, do tipo de ribbon, você pode precisar aumentar um pouco esse valor, tá? Mas é mais uma dica para você ter essa consciência. Nunca é bom trabalhar por muito tempo no valor máximo de aquecimento. Eu quero te mostrar aqui como imprimir um arquivo no formato PDF. É super simples, na verdade, né? Se a gente for comparar de novo com uma impressora de folha, uma jato de tinta ou laser, enfim, normalmente o tamanho da página vai ser né, fixo na maioria dos casos. Ou é o tamanho A4, ou é um tamanho carta, ofício, e normalmente não varia muito mais além disso. Só que para as impressoras de etiquetas é muito variado, né, a possibilidade do tamanho da etiqueta que vai ser usado. Por isso, um fator fundamental, né, não se pode esquecer nunca, é de configurar, criar um tamanho de etiqueta lá no driver para que a impressão se enquadre certinho na área da etiqueta. Deixa eu te mostrar aqui as telas do driver sobre como fazer isso. Você vai abrir as propriedades do driver, vai na guia geral, em preferências, e aí vai ter lá uma aba chamada configuração de página. Você vai clicar em novo, vai abrir uma outra tela para que você crie, né, um novo tamanho de etiqueta. Nesse caso aqui pode escolher o nome que você quiser. Esse exemplo que eu vou te mostrar é de uma etiqueta que tem as dimensões de 100 mm por 150. Então vamos lá, colocamos esse nome, né, etiqueta underline 100 por 150 e o tamanho a gente especifica aqui, 100 mm de largura por 150 de altura. Clicamos em OK. E está pronto, o formulário está prontinho lá, a etiqueta você abre na tela, na hora de imprimir, né, você chama lá imprimir, escolhe o driver da impressora, da L42 Pro, e seleciona, obviamente você tem que selecionar aquele formulário que acabou de ser criado, que no caso é o etiqueta aqui, etiqueta underline 100 por 150. Selecionou ele, pode imprimir, você já até consegue visualizar, né, que ele vai encaixar na área da etiqueta. Clique em imprimir, pronto. Você já tem uma impressão sem problemas de um arquivo PDF.
Vamos falar agora sobre os softwares que estão disponíveis para a L42 Pro. O primeiro deles é o software que serve para fazer etiquetas, para criar e imprimir etiquetas, que se chama Bartender. Ele está disponível no nosso site, em eugin.com.br, na página da impressora, e também está incluso no CD de instalação que acompanha a impressora. Nesse treinamento, a gente não vai abordar sobre como utilizar esse software, porque na verdade ele é bastante intuitivo, ele é relativamente fácil de usar. Mas eu quero deixar bem claro aqui para você a importância de escolher a versão dele correta, porque esse software ele possui uma versão gratuita, que é o que nós fornecemos, que se chama Ultralight. Ele possui também outras versões que têm funções avançadas, como, por exemplo, imprimir a partir de banco de dados, se conectar com ERPs, como, por exemplo, o SAP. E aí são versões do software licenciadas. Teria que se comprar uma versão do software, que estão disponíveis no mercado, você acha aí pela internet, fazendo uma busca. Atualmente, a Eugin não comercializa as licenças desse software. E então, é muito importante se atentar que quando for fazer a instalação do Bartender, é necessário, né? Precisa escolher a versão Ultralight, tá bom? Escolher Ultralight, vai avançando, vai até o final, pronto. Você já tem lá o programinha, a tela dele para criar as etiquetas e imprimir. Nós temos também o software L42 Pro Utility, extremamente importante para gerenciar e configurar a impressora. É muito importante você entender bem como esse software funciona, porque muitos problemas podem ser resolvidos através desse softwarezinho. Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou abrir o software. Aqui no meu computador ele já estava fixo na barra de ferramentas, então eu só clico no ícone dele para abrir. E aí a primeira parte que aparece para a gente aqui é em ajustes, né? Nessa aba de ajustes. Para a gente ler a impressora, né, e entender as configurações que estão nela, nós vamos clicar aqui, ó, configurações na impressora, receber. Então ele traz todas as informações que estão salvas na impressora. E vamos olhar aqui, ó, interface. Aqui você pode escolher a interface pela qual vai ser comunicado com a impressora, né? A comunicação vai ser feita, que pode ser USB, COM, que é a serial, né? Lembrando, é opcional na impressora L42 Pro. E LPT também, que é a paralela, né? Ambas são opcionais. Também a Ethernet opcional, ok? Pode sair de fábrica, existe um código da impressora que sai de fábrica com o Ethernet, mas também pode ser opcional. Então aqui nós vamos seguir com o USB, vamos ver informações da impressora, versão de firmware, é possível ler aqui então qual a versão de firmware que está na impressora, e mais abaixo nós temos os contadores, contador zerável e contador absoluto. Contador zerável, como o nome está falando, através de um comando é possível zerar esse valor para que você faça algum controle, se for necessário talvez o tanto de consumo de etiqueta ou de ribbon para determinado cliente, ou o quanto a cabeça de impressão está durando. Como que faz, né, para zerar esse contador? A gente vem aqui, ó, nessa aba Comandos, a gente clica na área, nessa janela aqui em branco, né? Vamos clicar aqui em STX e vamos colocar o cursor do lado sem espaço. Com letras maiúsculas, vamos digitar assim, ó, KG Record. Dá um Enter e clica em Enviar. Pronto, aparece ali enviado com sucesso. Você volta aqui em Ajustes e clica em Receber. A partir desse momento, você já nota que o contador zerável foi para 0. Tá? E mais abaixo no contador absoluto não acontece nada, nenhuma alteração, porque como o nome está dizendo, ele é absoluto, não vai zerar nunca. Essa é a demonstração de quantos metros a impressora já imprimiu desde que ela foi fabricada, ok? Mais embaixo nós temos o status da impressora, né? Então essa é uma ferramenta muito útil, inclusive, em alguns casos, para fazer acesso remoto no computador do cliente. Você consegue identificar
pelo menos o que está acontecendo. Às vezes o cliente não sabe explicar direito se é um erro de ribbon, se é um erro de etiqueta, enfim, se a tampa está aberta. Você vai clicar aqui embaixo, ó, em obter status e já consegue descobrir. Nesse caso, nesse momento aqui, o status está como normal. Mas eu vou simular aqui, por exemplo, eu vou abrir a tampa dessa impressora, né? Só vou deixar ela aberta e vou clicar de novo em obter status. Você já vê que mudou para tampa aberta. Na aba comum, nós temos diversas possibilidades de configuração. Vamos olhar aqui, ó, método de impressão, transferência térmica ou térmico direto. Aqui a gente pode configurar ela para transferência térmica onde se usa ribbon e térmico direto é um papel que não precisa de ribbon, uma etiqueta que não precisa de ribbon, a chamada etiqueta térmica. Logo abaixo nós temos o modo de impressão, onde o comum aqui, a configuração padrão é rasgar, ou seja, a impressora vai terminar de imprimir e para você retirar você tem que rasgar, né? Puxando para cima a etiqueta para pegar na serrilha da impressora. As outras opções são rebobinador. Existe a possibilidade de comprar no mercado, a Eugene não comercializa, tá? Mas existe a possibilidade de comprar no mercado um rebobinador externo que não tem nenhuma conexão elétrica com a impressora, ele vem só na frente da impressora e rebobina as etiquetas à medida que elas são impressas, né? Se for usar esse rebobinador externo, é importante configurar aqui como rebobinador. Para que a impressora, dessa forma, com essa configuração, ela nunca vai retroceder a etiqueta e nunca vai trabalhar contra o rebobinador que vai estar aqui na frente, enrolando as etiquetas que vão ser impressas. Uma outra possibilidade de configuração aqui é o peel-off. Esse sim é um acessório opcional comercializado pela Eugene, ele vem instalado na frente da impressora e permite que seja descolada as etiquetas uma por uma à medida que elas são impressas. Então, se for usar esse acessório, você vem aqui e configura como peel-off. Próximo item é a altura da etiqueta. Esse é um item que serve apenas para visualização e não para configuração direta. Por quê? Isso aqui, na verdade, é uma leitura que o software faz da impressora referente à área da etiqueta que a impressora foi calibrada. Então, ela reservou na memória dela uma altura de etiqueta com esse valor que vai mostrar aqui na tela. Olha, muito importante saber sobre esse item, a altura da etiqueta, porque assim, você resolve muitos problemas de impressão desposicionada, impressora imprime uma etiqueta, passa outra em branco, você vai comparar, você vai ler esse valor que está aqui no software e vai comparar com a altura física da etiqueta que está instalada na impressora. Né? Eles têm que ser muito próximos, no máximo uma variação de 2 milímetros pode existir. Se isso tiver muito diferente, o valor do software com o valor físico, com o tamanho físico da etiqueta que está instalada na impressora, alguma coisa está errado aí. Ou a impressora não foi calibrada, ou existe algum outro problema que você precisa verificar. Mas é um ponto inicial de investigação comparar o tamanho da etiqueta que está instalado na impressora com o que o software está mostrando para você aqui nesse item de altura da etiqueta. O próximo item, o tipo de etiqueta, né? Então, o comum, né? A configuração padrão de fábrica da impressora é tarja preta barra gap e entre parênteses reflexivo. Ou seja, a impressora já deve vir pronta para reconhecer esses dois tipos de etiqueta, não importa se é uma tarja preta ou se é um gap, um espaçamento entre etiquetas, e ela vai usar somente o sensor reflexivo, que é o sensor que fica na parte de baixo da impressora, tá? Isso por quê? Porque o próximo item, que é aqui o trava do tipo de etiqueta, ele vem também como padrão travado em reflexivo, ok? Se for necessário, você pode destravar, né? Clicando aqui destravado e depois vem aqui embaixo e clique em enviar para a impressora. E por que você iria querer deixar ele configurado como destravado? Em raras situações, tá? Para te falar bem a verdade, é muito difícil precisar usar ele como destravado, mas pode acontecer eventualmente, se for uma etiqueta pré-impressa, uma etiqueta, um rótulo, por exemplo, que já tenham algumas coisas impressas, se a impressora acabar se confundindo na hora de calibrar e achar, né, a altura certa da etiqueta, você pode mudar ela
para vir trabalhar com um sensor transmissivo. Então, aí sim, precisaria mudar aqui para destravado, na trava do tipo de etiqueta, e em tipo de etiqueta, você vai selecionar gap transmissivo. O mais usado, né, a forma como a impressora vem de fábrica é tarja preta / gap e travado em reflexivo. O próximo item é a posição de rasgar. Aqui é um valor dado em pontos, onde cada 8 pontos significa 1 milímetro. Então, assim, note que aqui a gente tem possibilidade de colocar valores negativos e positivos. Se por algum motivo específico o cliente achar melhor que depois que a impressora termina de imprimir, ela avança um pouco mais a etiqueta para rasgar, você vai vir nesse item aqui para configurar, o posição rasgar. Exemplo, o cliente ele acha mais fácil rasgar a etiqueta dele, que é picotada, né? O espaço entre as etiquetas é picotado, ele quer que depois que a impressora termine de imprimir, avance uns 3 milímetros para ser mais fácil dele destacar as etiquetas. Tudo bem, você vai vir aqui e vai colocar posição rasgar 24, né? Porque cada 8 pontos significa 1 milímetro, então 24, 3 milímetros. Vai clicar em enviar, espera a impressora reiniciar e pronto. Ela vai terminar de imprimir e avançar um pouquinho. E, obviamente, esse valor é variável, né? Depende muito da necessidade de cada cliente. Os próximos 2 itens são itens que a gente não costuma usar muito no dia a dia, mas é importante você saber que existe. Se você passar por alguma situação que for necessário, você já vai saber como configurar a impressora, que é o seguinte: ignorar aquecimento do software e ignorar velocidade do software. O que é isso? Você pode fazer com que a impressora simplesmente não reconheça um comando que venha do computador para ela em termos de configuração de aquecimento, né, ou intensidade, e também de velocidade de impressão. Por que a gente criou isso? Por 2 motivos principais. Às vezes tem cliente que, sem saber, usa software de impressão com um valor de temperatura ou de aquecimento no máximo. E isso é prejudicial para a cabeça de impressão. Não é bom, nunca é bom ela trabalhar bastante tempo com a intensidade ou aquecimento no máximo. Então aí você pode colocar aqui o ignorar aquecimento do software como sim, e aí ela vai sempre ignorar o valor que o computador estiver enviando para ela e vai usar o valor que já está salvo na memória dela, né? Também ignorar a velocidade, da mesma forma, né? Normalmente a velocidade ela influencia na qualidade de impressão. Dependendo do material que for usado, da qualidade da etiqueta e do ribbon, se você deixar ela na velocidade máxima, que são 4 polegadas por segundo, pode acontecer da impressão ficar um pouquinho mais falhada, né? Depende muito dos materiais e do que está sendo impresso. Na grande maioria dos casos, não tem uma influência tão grande assim. Mas, enfim, tem essa configuração aqui, é importante você saber que você pode bloquear ela, entre aspas, né, ou ignorar, como o próprio nome do parâmetro diz, através dessa configuração aqui, deixando sim. A seguir, nós temos o item comprimento máximo de calibração. E aí tem um valor aqui que é dado em milímetros. Aqui nós podemos configurar o quanto a impressora vai avançar para reconhecer a etiqueta que esteja instalada nela, né? Então, o valor que vem padrão de fábrica são 180 milímetros. Ou seja, a impressora vai rodar 180 milímetros. Se ela não achou tarja preta ou gap, né, o espaçamento entre as etiquetas, ela vai apresentar o erro. Você pode, para otimizar o funcionamento dela, você pode aumentar esse valor ou diminuir. Exemplo, se o seu cliente vai usar sempre uma etiqueta que tem no máximo até 50 milímetros, para evitar da impressora ficar avançando muito, você poderia, por exemplo, colocar aqui como um valor de 60 ou 70, porque aí ela vai avançar 60 ou 70 milímetros. Se ela não identificar, por qualquer motivo, ela não identifica a etiqueta, né, o gap ou a tarja preta, ela já vai entrar em erro e já vai parar. Ao contrário, se mantivesse esse valor de 180 milímetros e a etiqueta que o seu cliente tem possui 50 milímetros, por exemplo,
ela vai avançar mais, né? Vai avançar aí umas 2, 3 etiquetas, né? Talvez 4, até acusar o erro. Então, se você ajustar aqui com esse valor próximo, cerca de 10, 20 milímetros a mais do que a altura da etiqueta que vai ser usada, você evita da impressora avançar muitas etiquetas antes de dar algum erro por qualquer motivo que seja, se ela não detectar, né, o gap ou a tarja preta entre as etiquetas. Da mesma forma, se você tiver um cliente que vai usar uma etiqueta muito comprida, que tenha, por exemplo, 200 milímetros de altura, note que a impressora pode nunca reconhecer ela, porque se a impressora vem de fábrica configurada para 180 milímetros, mas a etiqueta do seu cliente tem 200 milímetros. Então ela vai rodar 180 milímetros, não vai reconhecer a etiqueta, né? Não vai reconhecer o espaçamento, não vai ter nenhum gap nessa distância e a impressora já vai acusar erro e vai parar. Aí você vai ficar tentando repetir esse ciclo e nunca vai conseguir fazer a calibração. Então aí é importante lembrar desse item, que é o comprimento máximo de calibração. E na sequência nós temos 2 itens aqui, que é ação ao ligar e ação ao fechar tampa. Então é o que o nome está dizendo mesmo, é bem intuitivo, né? Quando a impressora liga ou toda vez que você abre a tampa e fecha, você pode configurar ela para não fazer nada, que é a configuração padrão, né? Nenhuma ação, ou então fazer um feed. O feed é o quê? É igual a pressionar o botão aqui e fazer com que ela avance uma etiqueta e pare na posição certa de começar a imprimir. Ou ainda fazer uma calibração, né? Nesses casos, normalmente clientes gostam de usar a calibração quando eles têm tamanhos de etiquetas diferentes e não querem ficar treinando o operador, o usuário da impressora, né? Então, para não ter que ficar falando para todo mundo que vai mexer na impressora, olha, mudou a etiqueta, vai lá e faz o processo de calibração, segura o botão feed apertado, espera piscar 2 vezes para ela avançar e calibrar. Não, o cliente não quer fazer isso. Então, ele vem aqui, configura como calibrar, seja quando liga a impressora ou seja quando fecha a tampa da impressora, ela pode, nesse momento, já avançar e fazer uma calibração de forma automática. Okay? Isso é muito variável de cliente para cliente, né? Não dá para dizer qual é a melhor opção, tem que entender a necessidade de cada cliente e o que é bom dessa impressora nossa é que tem essa flexibilidade de ajustar, né? De configurar a impressora para cada necessidade de uso. Importante você conhecer então esses parâmetros aqui, ação ao ligar e ação ao fechar tampa. E os 2 últimos itens aqui, que são offset de linha e offset de coluna, são valores que a gente ajusta na impressora em pontos também. De novo, onde quando a impressora é 203 dpi, cada 8 pontos significa 1 milímetro. Então você pode colocar aqui valores positivos ou negativos, e aí você vai mexer tanto na parte de coluna como linha, ou seja, você vai mexer no deslocamento da impressão como na horizontal ou na vertical, e você vai deslocar a impressão, se for necessário, né, para enquadrar aquela impressão dentro da área da etiqueta. Tá? Não é muito frequente ter que fazer isso, pode acontecer em alguns casos, quando o cliente já tinha uma outra marca de impressora, por exemplo, né, e a impressora foi usada por bastante tempo, acabou se desgastando, a posição de impressão era uma. Quando o cliente põe a L42 Pro no lugar, pode ser que a impressão, por ser uma impressora nova, né, pode ser que tenha uma ligeira diferença na posição de impressão. E aí você pode precisar, né, para o cliente não ter que ficar mexendo no software dele, tem essa flexibilidade de ajustar aqui e deslocar a impressão mais para a direita ou para a esquerda, né, na horizontal, ou mais para cima e para baixo. Então, offset de coluna, você vai deslocar a impressão na horizontal e offset de linha na vertical. O processo é simples, né? Você coloca um valor aqui, por exemplo, vamos supor que eu quisesse deslocar a impressão em 2 milímetros na horizontal, aqui em coluna. Vamos colocar 16, né? 8 vezes 2, 16 pontos. Vamos colocar aqui e aí vamos clicar em enviar. Aí, como é que você vai ter certeza desse valor? Tem que colocar um valor aqui, enviar, né? Salvar lá na impressora e mandar a impressão.
Aí você vai ver se a impressão está mais deslocada para cima ou para baixo. Se for necessário, você aumenta ou diminui esse valor ou até mesmo coloca um valor negativo. Aí, no caso, seria simplesmente colocar o tracinho na frente aqui e clicar em enviar e depois repete esse processo até você ter certeza que a impressão enquadrou da forma que precisa na área da etiqueta. Na próxima aba, Linguagem A, nós temos aqui algumas configurações que estão disponíveis e são referentes à linguagem PPLA. Por isso do nome, Linguagem A. Então, ao invés da gente colocar PPLA, a gente preferiu colocar apenas Linguagem A. Essas são as mesmas configurações disponíveis para as impressoras que usam essa linguagem de programação PPLA. Isso quer dizer que, se o seu cliente usa um programa que envia os comandos para a impressora na linguagem PPLA, você pode ajustar esses parâmetros aqui, ó, Darkness, que é a intensidade ou aquecimento, pode ajustar o Print Speed, que é a velocidade de impressão, ou o Control Code, que seriam os caracteres de controle que a impressora recebe lá para formar a impressão, né? Podem ser o Standard, que é padrão, ou Alternate, que é o alternativo, tá? Tudo isso só é possível configurar na impressora se o programa que envia os comandos para ela não estiver mandando nenhum desses parâmetros. Porque se o programa estiver enviando para ela, eles sobrescrevem a configuração eventualmente que já esteja na impressora. Então, sempre o software tem prioridade nos parâmetros com relação ao que já está na própria impressora. Na próxima aba, Linguagem E, são comandos também referentes à linguagem EPL, tá? Ou PPLB, que no caso aqui os comandos são praticamente os mesmos, né? Nós temos aqui densidade, Heat Density, Print Speed, velocidade de impressão. Esse Top of Form Backup, a impressora faz aquele avanço para você rasgar as etiquetas ou não. Ela vem aqui como habilitado, você pode desabilitar. Tem também o Reference Point, né? Reference Point, que é o que? Você pode controlar nos eixos X e Y a posição, né, de impressão. Isso aqui são comandos, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui porque não é o caso desse treinamento, mas são comandos referentes à linguagem EPL ou PPLB. A próxima configuração é o Print Orientation, né? Esse ZB ou ZT, ele indica se a impressão vai sair normal, em pé ou de cabeça para baixo, né? Também, a descrição detalhada desses comandos aqui está nos manuais de PPLB ou de EPL. E por fim, o Selected Form Width, que é a largura do formulário, né, a largura da etiqueta. Você pode configurar a área de impressão através desse parâmetro aqui, em pontos, né? Então, esses 832 que está mostrando aqui são pontos. E os detalhes desse item, na verdade de todos, de novo, eles estão bem descritos nos manuais de EPL ou de PPLB. É importante só você saber que, se você quiser ajustar algum parâmetro na impressora que eventualmente não estão sendo enviados, né, no programa que o cliente usa lá, que ele envia os comandos de impressão para a máquina, você pode vir nesses itens aqui, linguagem A, ou linguagem E, ou ainda linguagem Z, que é a que eu vou mostrar agora na sequência, e ajustar a impressora para a melhor forma, né, para imprimir da melhor forma. Então aqui, na linguagem Z, são comandos referentes à programação ZPL, e os parâmetros que você tem aqui são os mesmos disponíveis, não é exclusivo da L42 Pro, mas sim, de novo, da linguagem ZPL. Então nós temos aqui largura do papel, alinhamento da impressão, se vai ser do lado esquerdo ou no centro, o Darkness, que é a intensidade ou o aquecimento da cabeça de impressão, velocidade de impressão, Print Speed, e você pode ler, inclusive, ou enviar esses parâmetros para a impressora aqui, né? Clicando aqui em receber, ó, eu li o que está configurado na impressora, e se eu quisesse alterar, por exemplo, o escurecimento, o darkness, né, ou intensidade, eu mexeria aqui, ó, de 14, vamos supor que eu quisesse aumentar, eu iria colocar em 18 e eu ia clicar aqui enviar. Pronto, configurações enviadas com sucesso, clico em OK,
a impressora já aumentou esse parâmetro nela. De novo, só reforçando, esses parâmetros eles atuam na impressora sempre que o programa do cliente envia os comandos de impressão gerais, menos esses comandos. Por exemplo, se o cliente tem lá um formato de etiqueta que ele não manda o parâmetro de aquecimento, de intensidade ou darkness, como está aqui, e aí a impressão já de cara eu vi que está muito escura. Não vai ser pelo software do cliente que a gente vai controlar. A gente pode vir aqui na linguagem Z, darkness, e vamos mexer nesse valor, diminuir um pouco, vamos clicar aqui em enviar, e aí sim, quando a impressora receber de novo aqueles comandos de impressão, você já vai notar o resultado que a impressão está um pouquinho mais clarinha, um pouquinho mais fraca, né? E aí, enfim, o melhor valor vai depender de cada caso, você tem que imprimir e ver realmente se o resultado está satisfatório ou não e ir ajustando conforme a necessidade. Na sequência, nós temos a aba RS232, que é o quê? Se a impressora tiver com um acessório, com a interface de comunicação serial, que é um acessório opcional, se já tiver instalado aqui na traseira dela, então você pode vir aqui nessa aba RS232 e configurar os parâmetros da serial, baud rate, data bits e assim por diante. Na sequência nós temos o Bluetooth. Essa aba Bluetooth, ela está disponível para a impressora, mas a interface não. Nós já deixamos preparada a parte de software para ela, mas ainda não está disponível a interface em si. É um desenvolvimento que nós ainda estamos trabalhando, mas na parte de software já está disponível, ok? Só para você entender por que existe isso. Tanto essa aba Bluetooth quanto a aba Wi-Fi. Essas duas comunicações aí, essas duas possibilidades de comunicação sem fio, o hardware ainda não está pronto, ainda não está disponível para a L42 Pro. Por isso nós vamos falar agora da Ethernet. Aqui é que você vai configurar. Sempre que a impressora tiver a opção de placa Ethernet instalado nela, você vai configurar aqui, então, nessa aba, né? Em atribuição de IP, você vai configurar como estático ou automático DHCP. Você vai colocar aqui o endereço IP, máscara de subrede, gateway default, e aqui você vai ler o endereço MAC dessa plaquinha de rede que já está instalado na impressora. E com isso a gente termina todas as possibilidades de configuração nessa aba Ajustes. Vamos dar uma olhada agora na aba Funções. Aqui a gente pode, clicando nesse botão, calibrar o sensor de etiquetas. Então, é o processo semelhante a manter o botão Feed pressionado até o LED piscar 2 vezes. Ela vai avançar umas 2 ou 3 etiquetas. Se deu certo a calibração, acende os LEDs de ribbon e etiqueta ao mesmo tempo e apagam. No botão de baixo, a gente pode reiniciar a impressora. Clicando aqui, é equivalente a você desligar e ligar a impressora no botãozinho ali atrás, né? Então, ela não vai limpar a memória da impressora, mas sim vai funcionar como se estivesse desligando através do botão de trás da impressora, do botão liga-desliga, né? No próximo botão, imprimir autoteste, é o que o nome está dizendo, né? A gente clicando aqui, ela vai imprimir o autoteste, que são as configurações internas da impressora, e também um degradê aqui para mostrar a qualidade da cabeça de impressão, se não tem nenhuma falha, nenhum risco. Todos esses parâmetros que estão aqui no autoteste, eles já foram vistos nessa aba anterior em ajustes, tá? Então, é possível você saber toda a parametrização da impressora olhando no autoteste também. Na sequência, nós temos calibração avançada, onde, quando é clicado nesse botão, aparece aqui para você entrar com a altura da etiqueta e com a altura do gap. Não é muito usado essa configuração aqui, essa calibração avançada. Quando que isso é usado? Normalmente, no caso de etiquetas que são pré-impressas. Então, a impressora, para não se confundir com alguma coisa que está impresso já na etiqueta, você especifica a altura da etiqueta como um todo, né, e a altura do gap. A partir disso, a impressora só vai procurar pelo gap depois desse valor de altura da etiqueta que foi configurado aqui, né? E também ela vai procurar por aquela altura de gap que foi determinado aqui
nesse campo a altura do gap. Determinou aqui, colocou os valores, clica em enviar e a impressora começa a fazer a calibração. Eu recomendo fazer isso somente em último caso, tá? E normalmente, como eu já disse, só se a etiqueta for pré-impressa. O próximo botão é o Default de fábrica. Esse aqui é o equivalente ao Reset, né? Esse aqui sim, quando você clica nele, até aparece um aviso. A impressora será resetada para as configurações de fábrica. Deseja continuar? Se você clicar em OK, a impressora vai reiniciar, limpar a memória, limpar quaisquer configurações que já tenham sido feitas nela, né? E volta pronta para uso. Eu recomendo fazer esse reset, esse default de fábrica, principalmente sempre que for atualizado o firmware na impressora, tá? Ou então, em alguns casos que você está tentando botar a impressora para funcionar, ela não reconhece a etiqueta, por exemplo, ou está sempre imprimindo de forma desposicionada, mesmo depois de calibrar, aí eu já recomendo, faz logo esse default de fábrica. Depois do default de fábrica, recomendo também fazer a calibração do sensor de etiquetas. Então eu vou clicar aqui em OK, e aí você nota que a impressora, os LEDs dela, todos acendem, né, temporariamente, só para dizer que ela está reiniciando e fazendo esse processo de limpar a memória. Na sequência, a gente tem aqui imprimir gráfico do sensor de etiquetas, que é um gráfico que mostra o funcionamento, né, dos sensores de etiquetas. Quando a gente clica aqui, ela começa imprimindo um gráfico, onde aparecem alguns picos nesse gráfico. Esses picos, eles são referentes ao espaço entre as etiquetas. Se você pegar uma etiqueta e colocar aqui no meio, você vai ver que dá a altura certinho de uma etiqueta inteira. Por quê? Aqui passou luz, ela faz um pico. Depois, passou luz novamente, há um próximo gap, ela faz um outro pico, tá? Então, ele serve justamente para você ver se o sensor de etiquetas está funcionando direitinho. Depois, a gente tem imprimir teste da cabeça de impressão. Quando você clica aqui, ela imprime uma forma geométrica aqui que permite ver a qualidade da cabeça de impressão. Se houver alguma falha, né, ela já vai ficar bem evidente com esse padrão de impressão que a gente tem aqui. E por fim, nós temos o modo X-Dump, que é um modo, quando você clica aqui, ele coloca a impressora num estado onde ela vai imprimir os comandos que ela recebe. Ela não vai gerar nenhum layout de etiqueta, né? Então vamos supor, se o layout original que o cliente está enviando tem um texto e um código de barras, quando a impressora está em modo X-Dump, só vai imprimir linguagem de máquina, vai imprimir os comandos hexadecimais que estão chegando na impressora. Para que isso? Para que a gente consiga, se for necessário, interpretar e saber que comando está chegando na impressora. Esses comandos estão certos, né? E aí tomar alguma atitude se for necessária. Isso normalmente é mais usado a nível de engenharia, tá? Pronto, quando a gente clica ali, ela avança, aparece uma mensagem aqui, impressora em modo X-Dump, e para sair desse modo é necessário desligar e ligar a impressora. Bom, com isso a gente conclui as opções disponíveis em funções. Em comandos, nós podemos trabalhar enviando ou recebendo comandos ou arquivos para a impressora. Vamos dar uma olhada como isso funciona. Aqui nós temos então esse botão carregar arquivo, que como o nome diz, você pode buscar algum arquivo de impressão para eventualmente, por alguma necessidade de teste, por exemplo, mandar para a impressora. Então você clica aqui, carregar arquivo, procura a pasta onde está o arquivo com os comandos de impressão. Nesse caso aqui, no meu exemplo, eu deixei aqui ó, na área de trabalho, arquivos ML, eu tenho um arquivo aqui, ó, por exemplo, esse ZPL, alguma coisa. Vou clicar em abrir. Pronto, ele já carrega aqui para mim o arquivo com todos, isso aqui são todos os comandos referentes à linguagem ZPL. Se eu quiser imprimir a partir daqui, eu clico em enviar, aparece enviado com sucesso e a impressora gera a minha etiqueta, né? Eu posso ainda enviar um arquivo diretamente para a impressora sem a necessidade de aparecer ele aqui. Então eu posso deixar marcado essa opção aqui, né? E eu vou limpar essa aba, só para mostrar,
limpar a aba atual. Vou, de novo, carregar o arquivo. Vou clicar em abrir. Só de clicar em abrir, ele já mandou direto para a impressora esse arquivo. Eu não vi, né? Ele não carregou na tela aqui para a gente poder visualizar o arquivo, mas sim mandou direto para a impressora. Normalmente isso é útil, dependendo do arquivo, se ele for muito complexo, tiver muitas figuras, muitas imagens, para não correr o risco de perder nenhum bit do formato de impressão. Então ele manda o arquivo direto para a porta USB da impressora ou para a porta de comunicação, sem passar por aqui, por essa tela de visualização. Mas aqui embaixo a gente tem 5 abas diferentes para colocar comandos e mandar para a impressora. Então você tem aqui, né, a aba 1, 2, 3, 4, 5, que você poderia colocar qualquer coisa aqui referente, é claro, tem que ser os comandos de impressão de alguma das linguagens de impressão que a impressora trabalha, né? E aí sim enviar para ela a partir daqui. Então é para isso que serve essa janela aqui, essas abas. Do lado direito aqui nós temos o caractere de controle. Isso aqui é referente à linguagem PPLA, né? A linguagem PPLA ela usa caracteres de controle que seriam o STX, SOH ou CR. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas quem estiver testando ou precisar de repente criar um arquivo de impressão em PPLA vai precisar desses comandos para inserir no arquivo, né? E aí a impressora reconhece corretamente e gera a impressão. Mais embaixo aqui nós temos Dump Start. Isso aqui serve para quê? Essa impressora tem uma funcionalidade bem interessante, que é o seguinte: se você quiser capturar o arquivo de impressão que chega nela, sem ter a necessidade de imprimir, você vai usar essa função Dump Start. Depois, envia, a partir do programa do cliente, envia o que deveria ser a impressão. A impressora não vai imprimir nada, mas sim ela vai guardar na memória dela aquele layout de impressão, os comandos de impressão. Ela guardou ali na memória, depois ela salva e você pode buscar essa informação, né, nesse processo aqui, que eu já vou te mostrar como é. Você busca a informação e obtém o arquivo de impressão que seria do cliente, você obtém ele aqui no seu computador. Normalmente a gente usa isso quando acontece eventualmente, se acontecer algum desposicionamento de impressão, alguma coisa que a impressora talvez não reconhecer, a gente captura o arquivo de impressão, verifica por que a impressora não reconheceu, se for necessário, a gente ajusta o firmware da impressora, já produz uma nova versão para que ela se adeque perfeitamente àquela programação que está chegando nela. Vou te mostrar esse processo como que é na prática. A gente vai vir aqui, ó, vamos clicar em Dump Start. Então a impressora está pronta para receber um arquivo e não imprimir. Eu vou carregar aqui um arquivo de impressão. Vou mandar a partir desse software mesmo e vou clicar em enviar. Se não estivesse acionado esse modo dump, ela já imprimiria o layout de etiqueta, mas nesse caso ela não vai fazer nada. Eu dei um enviar, ela recebeu um arquivo com comandos de impressão e agora eu vou clicar em dump end. Pronto, o dado lá está salvo na memória dela, eu vou clicar aqui em save para eu salvar no computador. Ele já abre uma tela para eu escolher aonde eu quero salvar esse arquivo, eu vou colocar aqui teste 2. Eu posso até, de preferência, é bom renomear ele com a extensão txt, para você conseguir abrir, por exemplo, num bloco de notas. Então, eu vou clicar aqui em salvar, pronto. Eu vou procurar ali na minha pastinha, ó, tá aqui o teste 2, é o arquivo que a impressora recebeu, mas não imprimiu. Então, se eu clicar 2 vezes nele, eu tenho acesso aqui aos comandos de impressão que chegaram nela. É bastante útil essa ferramenta para você ter acesso aos dados de fato que estão chegando na impressora. E vou te mostrar essa área aqui embaixo agora, de dados recebidos. Por quê? Dependendo da linguagem de programação, você pode ler algumas informações da impressora, né? Ou ler um status de memória, por exemplo. Eu vou colocar nesse nosso exemplo aqui uns comandos para ler o módulo de memória da impressora quando está sendo usada a linguagem PPLA. Então você pode ver que imagem que está carregada na memória dela, quantos bytes ela tem, enfim. Para isso, a gente tem que fazer o quê?
clicar aqui ó, em receber dados após enviar, porque a impressora vai, é o que o nome está dizendo, a gente vai enviar um dado para ela e o software vai receber logo na sequência. E qual é o dado que eu vou enviar para ela? É um comandinho específico, eu não vou entrar em detalhes, mas é o comando que faz a leitura da memória da impressora, em PPLA. Eu vou clicar aqui, ó, STX, aí do lado, sem espaço e letras maiúsculas, WG. Dou um Enter e clico em enviar. Ó, ele mandou e automaticamente já apareceu aqui embaixo as figuras que tem armazenadas na memória da impressora. Então tem essa aqui, é o GIMPB, .bmp, quantidade de bytes, o módulo A, quantos bytes tem, módulo B, enfim, toda a informação que for possível receber por conta da linguagem de programação que estiver sendo usado, vai aparecer nessa parte aqui embaixo em dados recebidos. E aí, por fim, você pode receber esse dado como um texto ou como um hexadecimal, se for necessário. E logo do lado aqui nós temos limpar a aba atual, que seria essa aba aqui, né? Você clica aqui e limpa essa aba. Ou então, se tiver vários comandos aqui em várias abas, se você clicar em limpar todas as abas, ele faz uma limpeza geral e limpa todas elas. Com isso, a gente conclui essa aba de comandos. Em firmware, nós podemos fazer a atualização do firmware da impressora da seguinte forma. Nós vamos clicar aqui nos 3 pontinhos, escolher o arquivo de firmware. Aqui já estava, no caso, na pastinha selecionada onde tem o arquivo de firmware, que tem essa extensão, né, ext4. Então eu clico nele, clico em abrir, pronto, já carregou o arquivo. E para iniciar o processo, eu vou clicar em upgrade. Aí começa a rolar aqui uma barrinha de progresso, a impressora começa a piscar os LEDs numa forma sequencial. A gente tem que aguardar um pouquinho, em média leva entre 2 e 3 minutos esse processo. Ao término, a impressora vai reiniciar. Então aqui ó, já carregou na impressora, upgrade bem sucedido, eu clico em OK. A impressora continua piscando mais um pouquinho aqui os LEDs, mas não precisa fazer nada, é só esperar mais um pouco. Ela vai acender todos os LEDs e apagar. E aí só vai ficar aceso o LED ligado. Aí indica que ela está pronta já para uso. Eu sempre recomendo, toda vez que fizer atualização de firmware, vem aqui em funções, faz um default de fábrica, que é equivalente a um reset de fábrica. Com isso a gente limpa a memória da impressora. E logo depois a gente vem e faz uma calibração do sensor de etiquetas, para que a impressora reconheça aquela etiqueta que está sendo usado naquele momento na impressora. Com isso, a gente evita muitos problemas já para começar a usar a impressora, tá? Então, essa é uma boa prática, sempre depois que fizer a atualização do firmware da impressora. Então, a impressora reiniciou, né, o processo aqui. A gente pode conferir se o firmware foi de fato atualizado, clicando em Ajustes e aí em Receber. Ela vai mostrar aqui no canto esquerdo em versão de firmware. Você consegue saber aqui então se o firmware foi atualizado com sucesso de fato. Essa é então a funcionalidade da aba Firmware. A aba Fontes, como o nome já diz, serve para carregar algumas fontes de caracteres na memória da impressora. E com isso é possível otimizar o processo de impressão. Nesse treinamento, a gente não vai entrar em detalhes como fazer isso, mas em breve a gente vai lançar um tutorial em forma de vídeo, bem passo a passo, para você saber, quando for necessário, atualizar a impressora com fontes externas e aí sim gerar a impressão a partir de comandos de impressão, seja nas linguagens PPLA, PPLB, EPL ou até mesmo ZPL. O software Direct Print é ideal para quem trabalha com plataformas de e-commerce, como por exemplo o Mercado Livre, porque essas plataformas geram um arquivo de impressão e uma forma super simples e gratuita é usar o software Direct Print para enviar esse arquivo de impressão direto para a impressora, de uma maneira descomplicada e sem custo nenhum. Eu vou te mostrar como fazer isso. Então, uma vez que você baixou o software Direct Print
do site www.eugin.com.br. Na área de automação, você vai procurar a impressora L42 Pro e lá vai ter uma área disponível para download do software Direct Print. Uma vez baixado esse software, eu vou te mostrar aqui, ó, você vai entrar na pastinha onde ele foi descompactado, vai clicar no arquivo executável, que é esse que tem uma bolinha aqui do lado, e ele abre essa tela. Super simples, não tem nenhuma outra instalação, inclusive não precisa nem instalar o driver da impressora nesse computador. Importante dizer também que esse software somente serve para o Windows, ok? Como é que a gente vai imprimir? Então assim, a plataforma de e-commerce lá gerou o arquivo de impressão, o arquivo que tem o layout de impressão. Tudo que você precisa fazer é conectar a impressora no computador através da porta USB e então vem aqui, por exemplo, impressão manual, essa é uma forma, né? Impressão manual. Ele abre uma janela para você procurar onde está o arquivo ou os arquivos de impressão. E aí, se você quer imprimir um arquivo específico, você pode clicar em abrir e automaticamente ele já envia para a impressora gerar a sua etiqueta de envio de mercadoria. Uma outra maneira é a impressão automática. Você clica nessa parte aqui de baixo, impressão automática, ele abre para você especificar na pasta onde estão todos os arquivos de impressão, os arquivos com os layouts de impressão. Uma vez que você seleciona a pasta e clica em OK, ele vai despejar todos esses arquivos de uma vez para a impressora. Então, por exemplo, se foram geradas 10 vendas, 20 vendas, e você quer salvar todos os arquivos em uma única pasta e despejar para a impressora de uma vez só, basta selecionar a pasta onde estão os arquivos, clicar em OK. Pronto, ele envia, no caso aqui tinham 2 arquivos. Ele enviou as etiquetas para a impressora e lá, para você saber o que já foi impresso, você volta lá na pastinha que foi selecionada, você vai ver que os arquivos foram movidos para uma nova pasta que foi criada, chamada Impressos, para que você tenha um controle daquilo que já foi enviado para a impressora. Nessa parte de defeitos e soluções, eu quero deixar uma dica aqui para você que pode facilitar muito, sempre que a impressora apresentar algum defeito, a você descobrir onde está esse defeito. Da seguinte forma, nós falamos sobre os 4 aspectos principais da impressora, né? Que foram firmware, driver, software e hardware. Eu sugiro você ir isolando esses pontos para que você descubra aonde possa estar o problema. Então assim, ó, a gente começa isolando todos os demais e vamos investigar o hardware. Depois, a gente vê se é algo relacionado ao software ou ao driver. E, finalmente, algo relacionado ao firmware ou alguma configuração interna da impressora que seja referente ao firmware. Mais especificamente falando, o que eu quero dizer é assim, em 3 passos simples. Primeiro, certifique-se que a impressora reconhece a etiqueta e, independente do programa do cliente, da interface de comunicação, se é USB, se é rede Ethernet, apenas tenha certeza que uma vez que foi instalado na impressora a etiqueta e ribbon, você coloca a etiqueta na impressora e quando pressiona o botão Feed, avança uma etiqueta sem dar erro. Daí já quer dizer que o hardware está reconhecendo a impressora sem nenhum problema. Então, já temos certeza que a impressora em si, pelo menos reconhecendo a etiqueta, está. Avançando, a gente pode fazer um teste de impressão a partir de um software que a gente já conheça, que a gente já usou em outras situações e tem certeza que funciona muito bem, né? Porque às vezes o software que o cliente usa é totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado a usar como teste, né? Então, teve certeza, a impressora reconhece a etiqueta, imprimiu a partir de um software que você reconhece, aí você vai partir para outras análises que poderiam ser, por exemplo, no ambiente do cliente. E por fim, é muito importante ter insumos de boa qualidade. Eu quero dizer etiqueta e ribbon que você conheça, né, que você já usou, já testou e tem certeza que funciona muito bem, porque aí você, se for o caso de uma falha de impressão, por exemplo, você pode tirar o material do cliente,
colocar o seu material de teste e verificar a qualidade de impressão. Mudou os materiais, funcionou bem? Bom, daí já é uma questão de verificar junto ao cliente o que pode estar acontecendo com os materiais que ele usa, né? Mas aí você já tem certeza, você foi isolando, né? Tanto a parte de hardware, de software e até mesmo dos insumos da impressora, para ter certeza que a impressora está funcionando bem. Para trocar o rolo de borracha da L42 Pro, tudo que você vai precisar é uma chave de fenda pequena. Então vamos abrir a impressora. É muito importante que a impressora já esteja sem ribbon e sem etiqueta, para evitar problema de danificar qualquer insumo. Então com a chave, nós vamos aqui soltar uma travinha que tem, levantar ela de um lado, do outro lado da mesma forma. Soltamos, puxamos para fora com cuidado. Levantamos a outra travinha, as duas têm que estar alinhadas para cima e aí basta puxar, desencaixando ela, dessa forma a gente solta o rolete de borracha. Para soltar a cabeça de impressão, você vai precisar de uma chave Phillips tamanho médio. E o procedimento é o seguinte, com a tampa levantada, você vai abaixar o mecanismo de impressão um pouco, pressionar para cima, onde está a cabeça de impressão, e depois para dentro, para ela desencaixar. Pressionamos aqui para cima, naturalmente ela já vai descer. Com isso a gente tem acesso ao dissipador, onde é fixada a cabeça de impressão. Daí soltamos o flat cable, muito cuidado, a gente puxa, desencaixamos, vamos soltar aqui o fio terra. Com isso, a gente já tem acesso ao bloco onde está o dissipador e a cabeça de impressão. Agora, para remover a cabeça de impressão de fato, nós temos 3 parafusos para soltar. Vamos soltar os 2 parafusos da tampinha de plástico. E depois o parafuso que segura a cabeça de impressão no dissipador. Para remover a placa principal, você vai precisar de uma chave Phillips média. E o procedimento é assim, a gente deixa a impressora virada, de preferência com a parte das interfaces para cima, para facilitar, e vamos soltar 5 parafusos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos soltar a tampinha primeiro, então, das interfaces opcionais. Tiramos a tampinha. Para facilitar nesse vídeo, já foram removidos esses 3 parafusos da tampa inferior. E agora é muito simples. Basta puxar com cuidado para fora a tampa e ela vai se desencaixar da impressora. Agora nós temos mais 3 parafusos que seguram a placa. Soltando esses parafusos, a gente já tem acesso à parte das conexões dos cabos que estão conectados na placa. Então soltamos o terceiro e último parafuso. Daí a gente já pode virar a placa. E agora é só desencaixar com bastante cuidado todos os conectores dela. Lembrando que quando você receber uma placa nova para fazer a substituição, também é necessário tirar essa tampa de trás, a gente chama de frame. É necessário retirar ela também, tá? Através de um parafuso que tem aqui na placa, um parafuso bem pequenininho,
Deixa eu ver se consigo mostrar melhor. Ele fica bem aqui, ó. Então você solta ele. E aí o frame, né, a gente chama de frame, ele pode ser removido também.